Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é alguém que tem vindo a estudar histórias que a história parece querer esquecer. Tem-se debruçado sobre as ligações culturais entre a Ásia e a África, mais concretamente entre a Índia e a África Oriental. Memórias, património material e imaterial, influências mútuas entre os dois lados do Oceano Índico, num processo em que os portugueses, ao longo do tempo, também deixaram uma marca. O nosso convidado de hoje é o antropólogo e professor da Universidade de Goa, Pedro Pombo. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado pelo convite. A sua investigação sobre estas ligações culturais no Índico vai muito para além da história colonial portuguesa. Ainda assim, não posso deixar de lhe perguntar que destaque é que faz nestas conexões que tiveram uma mão portuguesa. Estamos a falar das ligações desde logo entre a então Índia Portuguesa e a então colónia de Moçambique, mas não só. Sim, a minha investigação e a investigação que neste momento estou a realizar com a Narline Elvin de Sousa para um documentário centra-se nas ligações que, obviamente, foram alteradas e desenvolvidas durante o tempo colonial entre a Índia Portuguesa e, primeiramente, Moçambique. E o meu primeiro trabalho de campo, neste aspecto, centrou-se em Diu e, portanto, perceber como na ilha e na cidade de Diu se vêem ainda hoje marcas históricas e as consequências contemporâneas de uma forte e muito longa migração para Moçambique. E neste projeto mais atual, centrando na diáspora goesa, na Tanzânia, e perceber como também longas e históricas rotas migratórias e rotas culturais se fazem hoje também entender, quer em Goa, quer na Tanzânia, através de património material, através de edifícios, do espaço urbano, mas através também de arquivos pessoais e memórias intangíveis e narrativas familiares. Portanto, isto é uma investigação, começou como uma investigação, que vai mesmo dar num documentário, feito em parceria, já referiu, com a Narline de Sousa, de Goa, que de resto já está aqui neste mesmo programa. Que destaques é que faz destas conexões culturais? O nosso documentário, financiado pela RTP, que nos permite ir agora, em dezembro, a Dar es Salaam e a Zanzibar, partiu de uma pesquisa inicial realizada para uma conferência em Dar es Salaam, há cerca de um ano e meio, onde nós podemos observar, quer em Goa, quer na Tanzânia, vestígios materiais, sobretudo desta muito longa presença. Por exemplo? Por exemplo, ainda há alguns estudos de fotógrafos goeses que têm sido analisados por outros investigadores. A história da fotografia na África Oriental está muito relacionada com estudos de fotografia abertos por fotógrafos goeses. O facto de existir um edifício cuja arquitetura é notável, que é o Dar es Salaam Institute, que é o edifício da Associação Goesa em Dar es Salaam, que realiza em dezembro o seu primeiro centenário, é um exemplo da arquitetura moderna na África Oriental, foi desenhado por um arquiteto de origem goesa que teve uma importância fundamental para uma Tanzânia independente, moderna, em que a arquitetura fazia parte de um projeto político e social. Em Goa, vamos investigando histórias das quais temos primeiros sinais. Uma das histórias mais interessantes é do médico goês que esteve em Zanzibar, Manuel de Albuquerque. Foi condecorado pelo sultão no início do século XX pelo seu trabalho como médico, foi considerado um dos médicos privados do sultão, foi cônsul de Portugal algumas vezes e, ao regressar à sua aldeia natal em Goa, a aldeia de Anjuna, pediu autorização ao sultão para construir uma réplica do palácio na sua aldeia natal. Portanto, esta casa familiar tem uma linguagem estética muito diferente da arquitetura goesa que nós estamos habituados. Portanto, a partir de pequenos detalhes ou de fotografias que encontramos ou de memórias das nossas entrevistas, criámos uma estrutura para um documentário que tem o título provisório O Clube, a Cidade e a Ilha, que nos indica para espaços, edifícios particulares, que são vestígios materiais desta longa diáspora goesa, muito importante na Tanzânia, cidades como espaço de habitação, espaço profissional e espaço onde as comunidades fizeram, durante várias gerações, fizeram a sua vida, sempre num movimento pendular para Goa, e a ilha como também Zanzibar, como sendo um centro cosmopolita muito antigo, já com enormes fortes ligações, onde a presença portuguesa se fez notar, e através especialmente da presença de goeses, se fez notar muito para além
depois de ser administrado pelo Império Britânico. Este património material, já vamos ao imaterial, mas em termos de preservação, conservação, ainda sobrevive? Sim, depende muito dos casos. Por exemplo, o edifício notável do Dar es Salaam Institute, o edifício pelo arquiteto António de Almeida, continua muito bem preservado, pelo que nós sabemos, com bastante orgulho, ao que parece, pela comunidade goesa local, porque, para além de ser, de facto, um edifício simbólico, quer para a comunidade goesa, quer mesmo para o país da Tanzânia, porque realmente ele foi um arquiteto extremamente conhecido, desenhou a primeira casa do presidente Júlio Nyerere, que é uma das grandes figuras das independências africanas. Portanto, o nome dele aparece como dos grandes arquitetos na África independente a partir dos anos 60, 70. Como a cidade de Dar es Salaam está em acentuada mudança, ao mesmo tempo temos a sorte do edifício ser preservado como um edifício simbólico para a comunidade e para a cidade. Portanto, neste caso, estamos muito curiosos de filmar, porque temos fotografias muito recentes. No caso de Zanzibar, a cidade tem transformado, obviamente, mas existem, na chamada Stone Town, que é a cidade de pedra, existem ainda edifícios, ou existe que era a antiga Rua dos Portugueses, onde também pelo turismo temos assistido a alguma preservação do património edificado, com alguns elementos visuais até da presença de goesa, através de nomes antigos de lojas, através de estúdios fotográficos que ainda existem, ou através de nomes de ruas que continuam a ser conhecidas tradicionalmente, como a Rua dos Portugueses ou a Rua do Médico Goês, por exemplo. Em Goa existem vestígios, na maior parte das vezes, dentro das casas, o espaço doméstico, que é um espaço que para nós também tem bastante interesse, porque são espaços que normalmente não são filmados, normalmente não são tão investigados e precisamos de tempo e precisamos de conversar e de ter a disponibilidade, obviamente, das famílias que entrevistamos, às quais agradecemos a generosidade de partilharem histórias de família e que nos vão apresentando fotografias, objetos, mobiliário, até elementos da arquitetura que nos falam, de facto, de experiências de vida que passam entre dois lugares muito diferentes, que ao mesmo tempo acabam por ser muito semelhantes em muitos aspectos. Estamos a falar de um movimento migratório que durou uma quantidade de tempo considerável, mas em termos demográficos, em termos de massa populacional que fez este trajeto, ou que deambulava entre estes dois lados do Oceano Índico, era uma comunidade expressiva, em termos de dimensões, o que é que se pode dizer? Ou era mais, digamos, simbólica? Não, era uma comunidade expressiva, eu não te posso dar números concretos, no entanto, e pensando das muito diversas comunidades da Índia Portuguesa, por exemplo, mesmo de Diu para Moçambique, diferentes comunidades fazem a rota para a África Oriental ao longo do tempo, mas a diáspora goesa, especialmente a diáspora goesa que nós procuramos, que nós seguimos, é um grande movimento migratório que se amplia exponencialmente a partir do final do século XIX, em que a economia na Índia Portuguesa declinava, em que a economia na Índia Britânica se desenvolvia exponencialmente, em muitos casos, como a cidade de Bombaim ou Calcutá, por exemplo, e em que a África, no final do século XIX, quando as potências europeias, depois da Conferência de Berlim, são aconselhadas, são quase obrigadas para manterem o poder colonial, têm de se apropriar efetivamente do território, e data desta altura a conquista do Império de Gaza, no sul e centro de Moçambique, e toda a atividade cartográfica que mapeia todo o novo território, que surge como uma grande oportunidade económica, quer nas rotas dentro do colonialismo português, entre a Índia Portuguesa e Macau e Moçambique, quer depois toda a África Britânica, onde vamos assistir a um enorme desenvolvimento de infraestruturas, desenvolvimento urbano, e onde muitos goeses, uma parte significativa da diáspora goesa, acaba por ficar a residir e a trabalhar na África Britânica e não na África Portuguesa. O que também, para o caso de Macau, por exemplo, uma parte da comunidade de origem goesa fica a residir também em Hong Kong ou entre os dois territórios. Para nós é muito interessante esta capacidade de mobilidade entre as fronteiras coloniais, que para alguma parte da diáspora são muito maleáveis neste sentido,
Isso tem a ver também com o domínio da língua, não é? Sim, sim, e tem a ver também com uma relação muito forte entre Goa e a cidade de Bombaim. Portanto, há comunidades de origem goesa já bastante antigas em Bombaim. Depois, quando Bombaim, dentro do Império Britânico, se torna uma grande cidade e o grande porto da Índia Ocidental, uma parte da sociedade goesa tem acesso, a nível de instrução mais elevado, tem acesso ao conhecimento do inglês, tem acesso a tradições musicais e culturais clássicas indianas, mas também europeias, o que faz com que dentro do, por exemplo, mesmo para outro projeto onde eu tenho estado envolvido, dentro da comunidade goesa, existimos a profissionais da medicina, por exemplo, a advogados, mas também um grande segmento da população que acaba por trabalhar em barcos, chamado shipping, ou barcos de passageiros ou barcos de mercadorias, e muitos como cozinheiros ou como mordomos, porque é uma parte da população indiana que se sente muito à vontade com um estilo de vida mais próprio da população branca, colonialista, e esta capacidade esta capacidade de adaptação a diversos contextos sociais e profissionais faz com que, de facto, exista uma diáspora muito espalhada ao longo de toda a costa oriental africana. Mas acabou por ser a questão económica e o maior desenvolvimento da África Britânica, porventura o fator decisivo para que fosse o destino preferencial para muitas famílias de Goa. Sim, quer dizer, tudo nos aponta, nas entrevistas que temos feito, na investigação que temos feito, tudo nos aponta para que sim, obviamente. Existem também algumas histórias de vida em que o fator económico pode ser o inicial, mas que depois, ao longo da vida, torna-se quase secundário, mas de facto a relevância económica, que nós até nos arquivos históricos e vemos muitos relatórios de governadores, por exemplo, de Moçambique, ou de governadores locais, não do governador de Moçambique, mas o de administradores dos vários distritos, em que se afirma, e no relatório, por exemplo, do administrador de Diu, de 1900, é que ele próprio diz: o futuro está em aprender a língua inglesa e ir para os territórios da África Oriental Britânica, porque era, de facto, uma diferença de desenvolvimento económico muito notória em relação a Moçambique, mas, muito curiosamente, tanto da minha investigação prévia para o doutoramento em Moçambique, como neste nosso projeto, nós encontramos redes familiares que se espalham ao longo de vários territórios, o que é extremamente interessante, porque existe uma mobilidade muito grande entre diversas cidades, entre diversos limites coloniais, o que torna com que esta população na diáspora se consiga adaptar muito facilmente aos diferentes eventos históricos que vão acontecendo ao longo do século XX. Comunidades que, de uma ou de outra maneira, pelo menos em alguns casos, ainda chegam aos dias de hoje, e no trabalho que estão a desenvolver, nesta investigação, que é também um documentário, incidem precisamente sobre um clube goês que está a fazer agora 100 anos. Sim, o DI, o Dar es Salaam Institute, o DI, como é conhecido localmente, portanto, celebra agora, do dia 29 de dezembro, a passagem do ano é a marca mais central, nós chegamos ao dia 28, e as celebrações de 27 de dezembro até ao dia 2 marcam o centenário de um clube cujo edifício inicial não existe, o edifício muito importante para a arquitetura moderna, é do final dos anos 40, mas que para nós é um evento histórico e foi talvez a razão central quando começámos a desenhar a proposta para a RTP, porque é uma oportunidade única, não apenas de entender, ou não apenas de fazer o registro do centenário de um clube extremamente importante, não só para Dar es Salaam, mas para toda a região, porque Dar es Salaam foi, de facto, uma cidade com uma grande importância comercial e cultural, ao longo do final do século XIX e ao longo do século XX, e Zanzibar muito próximo, portanto, estes dois polos sempre em permanente contacto, e porque, para além da comunidade de origem goesa que ainda hoje reside em Dar es Salaam, muita população de origem goesa com uma ligação à Tanzânia regressa à sua cidade para celebrar estes 100 anos. Para nós é uma oportunidade de acompanhar goeses nascidos na Tanzânia que regressaram a Goa e que agora regressam para celebrar o centenário. Pessoas de origem goesa nascidas na Tanzânia que, entretanto, emigraram para o Reino Unido, para o Canadá, por exemplo, e que agora regressam. Portanto, o edifício como um polo
onde uma enorme diáspora, muito maior do que a inicial entre Goa e Tanzânia, se vai reencontrar, muitas gerações diferentes, onde houve um pedido aos vários membros do clube para enviarem fotografias mais antigas que tivessem, portanto, onde de facto se vai celebrar 100 anos de uma presença e de uma comunidade em mudança, com muitas gerações, com gerações muito novas, mas onde de facto a história, a ligação entre um período mais histórico do passado e o período contemporâneo se vão unir. Sim. Numa celebração. E é extremamente... E nos dias de hoje, como é que se tecem estes laços identitários? Eu creio que de modos muito diversos, e eu falo pelas histórias de vida que vamos encontrando. Nós temos, por exemplo, há casos em que estas ligações continuam a ser vividas de uma maneira muito intensa, e há casos, por exemplo, de alguns entrevistados nossos, em que a vida profissional passa pelos dois países, por exemplo, portanto há uma enorme mobilidade constante. Existem casos em que as histórias familiares passam por uma enorme dispersão após 2 gerações, por exemplo, onde existem perdas de ligação, mas que eventos como estes são muito interessantes porque mesmo que no dia-a-dia ou mesmo que na vida cotidiana se perca uma ligação, por exemplo, com a Tanzânia, quando existe um acontecimento assim, existem redes familiares que se fazem sentir outra vez de uma maneira muito mais forte e apelam a um regresso para lembrar, muitas vezes, para recordar o tempo passado, mas também para, por vezes, mostrar às gerações mais novas onde se viveu a juventude. No caso de pais, por exemplo, que levam os netos para mostrar isto. Aqui foi onde nós nascemos, aqui era a cidade onde vivemos durante muitas décadas, e para, de uma certa maneira, ativar memórias de vida que passam por vários países. E a experiência da diáspora é muito particular porque existe uma identificação múltipla em simultâneo, o que muitas vezes pode ser complexo de viver, mas cria uma riqueza muito grande de ligações culturais, de referências históricas, bastante interessante. Falávamos há pouco de património material, falando agora de património imaterial, para além destas questões de narrativas familiares, existe também uma cultura, por exemplo, literária, de que se possa falar? Existe, curiosamente, e é num campo que eu quase desconhecia, honestamente, temos vindo a descobrir, até pelo trabalho de algumas editoras menos conhecidas, a Goa 1556, que se está a tornar bastante conhecida, que tem publicado alguns autobiografias, memórias de uma diáspora goesa que passa quer por Moçambique, quer pela Tanzânia, pelo Quênia, onde também houve uma presença muito forte, e depois pelo Canadá, pelo Reino Unido, maioritariamente, também por Portugal, apesar de facto, os países anglófonos serem, pela nossa experiência, os pontos de destino de uma segunda diáspora, depois das independências africanas, e temos encontrado, muito curiosamente, até de relatos de goeses ou pessoas de origem goesa que acabaram por participar ativamente nos movimentos de independência e que viveram períodos conturbados da história. O documentário anterior, da Naline Elvin de Sousa, sobre Aquim de Bargança, um goês que teve uma importância fundamental para a história de Moçambique, e a história da independência de Moçambique está ligada a uma rede enorme que tem a ver com todas as independências africanas, uma rede internacional extraordinária. E temos vindo, parte da investigação que fazemos é precisamente recolher e ler estas memórias, estas autobiografias, que nos falam de experiências que para nós é muito importante, e também a antropologia como uma disciplina que pode enriquecer bastante a questão do modo como se contam as histórias, a questão do modo como as experiências são relembradas, a questão do aspecto afetivo, do aspecto emocional, que está muitas vezes ligado a espaços, a cheiros, a sabores, a estéticas, que fazem parte do património imaterial que depois acaba por ser materializado em diversos aspectos. Por isso, para nós, o espaço doméstico também é extremamente importante, porque o modo como se refere uma fotografia, o modo como se refere um acontecimento, de facto, acaba por trazer muita coisa que fica muitas vezes fora dos livros de história, dos acontecimentos oficiais, que nos fazem um relato parcial dos acontecimentos, porque depois as experiências pessoais são extremamente diversas.
Vamos falar também de um outro tipo de investigação e um trabalho pioneiro que tem feito em Goa, que tem a ver com o levantamento e identificação de um património menos conhecido de Goa, da Goa interior, e que tem a ver com templos rurais que, sendo Goa um destino turístico, passam completamente ao lado do turismo, na maior parte das vezes, e é um património vasto, mas um pouco descurado, e tem vindo a trabalhar nessa área. Que templos são estes? Sim, mas agora algo um pouco diferente relacionado, porque em Goa, se passa em Goa, e Goa é muito múltipla, e para mim esse é um lado muito interessante de descobrir uma Goa que fica mais apagada do que nós muitas vezes entendemos como o património goês. Isto parte de uma pesquisa inicial que eu realizei em 2003, integrando um projeto dirigido pela professora Rosa Maria Pérez, onde eu trabalhava com o arquiteto Hélder Carita e com uma equipa de antropologia, estudávamos templos e os bairros à volta de alguns templos, e depois numa parte maioritariamente católica, para tentar entender as relações entre espaço e sociedade. Nesse trabalho de campo, na aldeia de Priol, já na chamada Zona das Novas Conquistas, portanto, território que foi conquistado por Portugal a partir da segunda metade do século XVIII, que sempre teve liberdade religiosa, com um contexto cultural muito diferente das velhas conquistas. Passei a procurar e a ir descobrindo, naturalmente, pequenos templos de aldeia, muitas vezes dedicados a divindades protetoras da aldeia, por exemplo, Xeribetal, que é uma divindade que protege a aldeia, portanto circula ao redor da fronteira da aldeia protegendo os seus habitantes e as colheitas, é representado com um caráter muito quase feroz. Ou, por exemplo, o Gram Purusha, que é o primeiro habitante da aldeia, uma espécie de fundador da aldeia. Portanto, são templos dedicados a divindades muitas vezes muito locais e menos ligadas ou menos centradas a um panteão hindu. O que é extremamente rico nestes exemplos é que vamos encontrando templos com estruturas em madeira, portanto com colunas e toda a estrutura arquitetónica em madeira esculpida, de uma dimensão normalmente bastante pequena, que representam uma arquitetura muito local, muito própria da zona da floresta e montanha, que faz a ligação com o estado do Karnataka e o estado do Maharashtra, através dessa passagem da parte montanhosa de Goa, e é uma arquitetura que tem sido bastante invisível quando falamos de arquitetura em Goa, mesmo de arquitetura hindu. Alguns dos grandes templos, os considerados grandes templos em Goa, na zona de Priol, como o Sri Mahalsa, Sri Mangesh, Santa Durga, que são extremamente turísticos, que apresentam uma arquitetura goesa, uma arquitetura indo-portuguesa. O templo de Mahalsa apresenta ainda uma estrutura em madeira, muito provavelmente ainda do século XVII, enquanto estes pequenos templos de aldeia continuam completamente continuam bastante invisíveis e realmente, de facto, são mais inacessíveis. Eu, muito recentemente, fiz um trabalho de campo de poucos dias numa das regiões do sul de Goa e, de facto, é notável porque encontramos estruturas arquitetónicas extraordinárias no meio da floresta. Existe o perigo, pela sua invisibilidade, de serem lentamente renovados e destruídos. Já tem vindo a acontecer? Tem vindo a acontecer. Por exemplo, um templo do qual eu fiz os desenhos arquitetónicos e era talvez um templo muito pequeno, de dimensões muito reduzidas, inacreditavelmente bem conservado. Hoje já não existe, foi substituído por uma estrutura em cimento. Portanto, o registro arquitetónico... Que já não respeitam o desenho original? Não, nada. Não, completamente diferente, numa estética que não tem a ver com a estética local, portanto, não tem a ver com o contexto cultural goês. Existem algumas pessoas até em Goa a trabalhar sobre como as estéticas representam aspirações e representam mudanças culturais. Por exemplo, o projeto que eu agora estou a realizar, para o qual ganhei uma bolsa da Sahapedia, que é uma instituição cultural indiana, em conjunção com a Unesco, permite-me precisamente fazer um trabalho de campo exploratório ao longo de toda a área montanhosa e de floresta de Goa, para explorar várias dezenas de aldeias e tentar, pelo menos, fazer um primeiro mapeamento dos templos que ainda existem com estas estruturas em madeira. Tenho encontrado alguns que têm sido notável, porque não esperava,
mas nas regiões mais próximas de cidades ou vilas com um desenvolvimento económico maior, assistimos a uma... Portanto, quanto mais remotas as aldeias, mais preservados está a arquitetura local. Ao nível destes templos, que são bastante antigos, existe algum diálogo com a estética, falava há pouco da questão da estética, com a estética europeia, portuguesa, por via da colonização, ou é um período... são tempos diferentes? Os da estrutura em madeira são templos diferentes. O que acontece com muito interesse, e foi o que me fez pesquisar mais, foi que na região de fronteira entre o que era as velhas conquistas, portanto a Goa, que foi portuguesa desde o século XVI, assistimos à construção e à ampliação, especialmente durante a segunda metade do século XVII e depois no século XVIII, a templos hindus, portanto fora do território português, com uma grande influência da arquitetura goesa. E são os chamados templos indo-portugueses ou goeses. Portanto, existe algum debate em relação aos termos. Mas o que é muito interessante é que mesmo grandes ampliações para estruturas de muito maior dimensão, feitas em pedra ou alvenaria, existe uma estrutura espacial, obviamente, que se refere ao templo hindu, portanto, que se refere a uma espacialidade sagrada hindu, e existem alguns exemplos de templos de aldeia, portanto, de templos mais pequenos, em que as duas, importante que parte da estrutura da madeira ainda se mantém, com depois uma estrutura normalmente exterior que se assemelha muito a uma arquitetura goesa. E foi a partir destes exemplos em que se percebe uma evolução ou uma transformação ao longo do tempo que me fez procurar quais seriam as tipologias mais antigas e que me fez então encontrar estas estruturas completamente em madeira, muito discretas muitas vezes, e que de facto tem a ver com a paisagem, tem a ver com a cultura e também com o modo de viver a religião e de viver um sentido de pertença à paisagem sagrada. Muito bem, portanto este é um trabalho em curso? Sim. Assim como está também a decorrer o trabalho em relação ao documentário, o Clube, a Cidade e a Ilha, Goeses na Tanzânia, de que falámos há pouco. Quando é que poderá ser visto? No próximo ano? No próximo ano, tem que ser. Em princípio, no final da primavera, talvez final de maio, início de junho, nós esperamos ter já a edição muito finalizada. Portanto, as filmagens, a maior parte das filmagens decorrerá entre o final de dezembro e início de janeiro. E, portanto, depois é todo o trabalho de montagem, de edição. Esperemos ter, pelo menos, uma versão mais finalizada daqui a 6 meses. Muito bem. Professor Pedro Pombo, foi um prazer tê-lo no TDM. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.